pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na sua RCI, sempre ao seu lado. São 10 horas e 4 minutos e estaremos com vocês até às 11 horas da manhã. Então, todos os sábados, nesse período, das 10 às 11, programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é patrocinado, ele tem um apoio da Apex. A Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Essa instituição, ela faz parte da CCCI, que é a Comunidade Cosmoética Conscienciológica Internacional, e que nós estamos em Foz do Iguaçu. Tem algumas instituições aqui que são muito conhecidas na região, como o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e que você pode ir lá fazer pesquisa. A gente está no momento de pandemia, mas é uma instituição que está sempre aberta, o CAEC, e nós estamos ali alocados dentro do CAEC, nossa instituição que é a Apex. Então, qual que é o objetivo da Apex e para que ela serve e para onde tudo isso, qual que é o nosso objetivo dentro de um processo maior? Bom, o nosso grande objetivo é falar sobre programação existencial, que é uma forma técnica de chamar o projeto de vida. Projeto de vida, ele diz o quê? Qual que é a ideia? Qual que é a finalidade? Basicamente, temos que entender primeiro alguns pontos filosóficos. O que é filosofia? É o sentido ali da vida, são reflexões que vão fundamentar os nossos valores, o nosso paradigma, a nossa questão do como entendemos a vida humana. O que a gente admite? Do ponto de vista, então, científico, do ponto de vista técnico, ou seja, nós não fazemos achismos, nós não estamos querendo aqui falar de esoterismo, nós não estamos querendo falar de mistificações, nós estamos falando de ciência. Cada coisa dessa que a gente foi citando, ela tem a sua função, tem o seu papel, tem o seu lugar, mas aqui nós buscamos um espírito científico, nós buscamos questionar coisas. E dentro dessas situações, dentro da filosofia de vida que a gente estuda na Conscienciologia, nós temos um dos princípios que a gente chama fundamental, que seria o princípio de que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Aí você fala, André, mas qual que é a importância disso? A importância é o seguinte: existem aquelas filosofias que são materialistas, que acham que tudo é matéria e que a nossa mente, a nossa realidade, o nosso princípio de tomada de decisão, você que olha no espelho e fala, quem sou eu, De onde que eu vim? A pessoa, ela chega, ela fala, eu sou fruto dos elétrons, eu sou fruto justamente da evolução ali dos macacos e que deu justamente no ser humano, e eu sou um ser humano que é fruto da biologia do meu pai, da minha mãe, e pronto. Quando acabar essa vida humana, não existe mais nada. Vai acontecer tal qual a gente tira uma televisão da tomada. Esse princípio filosófico é o materialismo. Basicamente, aqui nós não estamos falando de materialismo, mas nós temos um princípio que eu e você, nós somos consciência, e que no universo como um todo só existem duas realidades: energia e consciência. Logo, nós estamos movimentando essa veste pesada, esse veículo complexo que é o veículo humano, só que tem um detalhe: nós não conectamos a esse veículo humano diretamente. Mas como nós estamos tão focados, os nossos sentidos, as nossas percepções aos sentidos biológicos, nós admitimos muitas vezes erroneamente que isso somos nós. Não, aqui nós estamos vivenciando com esse corpo biológico, nós acoplamos com ele, nós vestimos ele até certo ponto, é uma força de expressão, mas é muito melhor a gente falar que estamos vestindo o corpo humano do que ser o corpo humano. Então o corpo humano, ele representa uma ponta, representa uma expressão da sua realidade. Isso significa o que na prática? Significa que antes dessa vida humana, nós já existíamos. Então, quando tem aquele princípio filosófico, lá de que penso, logo existo, você já pensava antes da vida humana. Só que o que acontece? Devido a um processo evolutivo,
nós observamos que, assim como de noite, muitas pessoas elas ficam dormindo ao lado do corpo humano, aí você fala, poxa, é meio esquisito isso. É, porque nosso corpo dorme, mas a nossa consciência não dorme. Nós estudamos isso através de uma pesquisa, uma ciência que é chamada projeciologia. A projeciologia é uma ciência que estuda o panorama dos diversos veículos de manifestação da nossa personalidade e que nessa ciência, a projeciologia, vai dizer que nós temos 4 veículos. Um corpo biológico, que é o físico, um corpo de chakras, um corpo energético, que é o energossoma, um corpo emocional, que é um corpo que muitas vezes a gente vê quando se escuta falar, olha, houve uma clarividência e eu observei a presença de uma determinada personalidade no ambiente, aquela personalidade que foi observada neste veículo que não é material, que é um veículo emocional, que é um veículo chamado psicossoma, um veículo emocional, mas é um veículo tão real quanto esse daqui. Tanto que muitas pessoas que têm a experiência da quase morte, ou experiências projetivas, o estado alterado da consciência que leva à saída fora do corpo de uma maneira lúcida, nós vamos perceber que a pessoa se enxerga com um veículo e vai perceber que tem mãos, que tem pernas, só que aquilo, de alguma maneira, é um veículo não material. Tá? E existe um outro veículo que a gente estuda também, que é um veículo mental, que é muito estudado no Oriente, que tem a ver com Samadhi, tem a ver com Nirvana. Então, quando a gente escuta até esses nomes, se você for estudar ali no orientalismo, você vai ver que tem a ver com a expansão da consciência e tem a ver com o uso de um veículo muito mais sofisticado do que esse corpo humano e que gera experiências muito interessantes. Então, a projeciologia ela estuda esses veículos e nós, do ponto de vista da programação existencial, nós nos valemos dessas informações. Então, nós admitimos que, antes dessa vida humana, uma fatia da população terrestre que está nesse planeta teve um nível de lucidez para planejar a existência. E ao planejar a existência, ele programou coisas. Aí você fala, mas André, mas por que alguém iria fazer isso? Simplesmente para otimizar o período dessa existência, que é curto, certo? Vamos pensar, se a gente nasce, demora aí basicamente uns 10 anos para termos uma real consciência do corpo físico. Então uma criança de 10 anos começa a ter ali uma lucidez de falar, ó, eu sou, eu existo, começa a ter uma percepção, um arremedo de quem ela é. E aí vira adulto com 18 anos, a gente percebe, mas ainda dentro de um estudo de evolução biológico, do ponto de vista das ciências humanas, as ciências sociais, as ciências biológicas, nós vamos perceber que ainda nós estamos na adolescência. Vamos deixar a adolescência a partir de que idade? Então tem diversas pesquisas que vão falar que ali depois dos seus 20 e tal anos, 21 anos, a gente vai estar começando a ir para um processo mais adulto. E aí você imagina, então para se tornar adulto, a pessoa, só depois dos 21 anos que ela de alguma maneira, ela está a assumir essa realidade biológica. Então olha quanto tempo demora para a gente virar gente. Né, para a gente ter consciência. Então, é uma vida muito curta. E quando você começa já a fazer as coisas a sério e ter um nível de liberdade, acontece o descarte biológico, não a morte. A gente admite que a morte, ela não existe. Então, tudo isso, gente, faz parte desse contexto. E hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a importância, a gente vai falar sobre o bem-estar na programação existencial. Então, veja como isso é muito sério. Nós estamos num momento crítico, num momento de pandemia, num momento de um estresse grande da nossa humanidade, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente refletir que o bem-estar, ele faz parte para a gente ter o quê? Uma saúde mental, para nós termos um equilíbrio, para nós termos um real controle da nossa vida e, com isso, desempenhar os nossos papéis sociais, os nossos objetivos, as nossas metas. Então, nós vamos ter aí uma entrevistada que vai aparecer no segundo bloco, que é a Ana Lu Galotti. Ana Lu Galotti, ela é uma psicóloga, também uma pesquisadora aí da conscienciologia, da programação existencial, que é uma outra área, né, que é uma área específica
né, que vai dar o entendimento mais claro do que é da programação, do projeto de vida, e nós vamos discutir bastante com ela. Mas vocês sabem que nesse primeiro bloco nós sempre trazemos uma parte que falamos sobre autogestão. Essa parte a gente traz aqui o professor Caio Polizel. O professor Caio Polizel, ele tem um livro que ele organizou com diversos professores da Apex, e ele fala sobre o assunto. Vamos a essa informação, a essa mensagem que ele deixou para nós hoje, e depois a gente volta rapidinho. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre evidências. E não estou aqui falando daquela música famosa do Chitãozinho Chororó, chamada Evidências. Brincadeiras à parte, vamos falar das evidências pessoais. Outro dia estava relendo o livro 200 Teáticas da Conscienciologia, um livro antigo escrito pelo professor Valdo Vieira, lá nos idos de 97, trazendo e tratando a temática sobre a teoria e a prática, que é o significado de teáticas, né? É a prática e a teoria agrupada no âmbito da Conscienciologia. E ele trouxe uma das reflexões, uma das 200 teáticas, é a teática Evidências Pessoais. Se a gente fosse olhar para a definição de evidências, lá no dicionário, algo simples, fala do caráter do que é evidente, do que não dá margem à dúvida. E, segundo o professor Valdo, pela mental somática, pensando na questão do mental soma, o paradigma, e olhando pelo paradigma consciencial, as evidências pessoais, antes de tudo, devem ser prioritárias e virem antes das evidências universais. Mas ok, quando nós falamos da realidade de uma evidência ter o caráter do que é evidente e de não dar margem à dúvida, eu logo me lembrei, ao reler este conteúdo, de um verbete escrito no ano de 2011 pela pesquisadora Rosa Ramalho, e que ela trouxe, dentre todas as reflexões que ela compôs no verbete, que ficou muito bem escrito, vamos assim dizer, ela trouxe algumas reflexões que dão ênfase ao contexto das evidências, não só pessoais, mas tudo que se relaciona à proexis. E ela chamou o verbete de corpus de evidências na proexis. E óbvio, quando ela trata das evidências, ela define ali como conjunto de elementos, indícios, sinais, provas, fatos e parafatos, vivenciados por uma consciência, por uma pessoa, capaz de sustentar determinada hipótese investigativa, multidimensional, quanto às diretrizes e à consecução da programação existencial. Olha que legal pensar nas evidências e expandir aquela reflexão que o professor Valdo trouxe, da importância das evidências pessoais virem antes das evidências universais. E é muito óbvio isso quando nós olhamos no âmbito da programação existencial. Então, quando a pesquisadora Rosa trouxe este verbete, ela trouxe como sinônimo o conjunto de evidências proexológicas, as provas corroboradoras da programação existencial. E ela enriqueceu ainda, na sua pesquisa, na taxologia, um conjunto de itens, 20 atitudes que ela chamou, favoráveis ao desempenho eficaz na programação existencial. Vou evidenciar alguns deles aqui. Ela trouxe a autoavaliação conscienciométrica, fazendo uma metria, uma avaliação pessoal, uma autoavaliação a miúde, em detalhes. Ela trouxe os autodesafios permanentes, promovendo as reciclagens. Olha lá como você pensa aquilo que é um desafio pessoal, que promove uma reciclagem. Ela fala sobre a autodeterminação, sobre o potencial e que atitude importante é essa de você fazer uma investigação pessoal, ou como ela chamou em um dos itens, um autoinventário. Ela trata também da autossuperação das crises de crescimento. Por vezes nós temos desafios ao longo da vida, temos crises, e que, se pudermos observar por um ângulo diferenciado, enxergaremos como uma crise com oportunidades, uma crise de crescimento. Também enfatizou a identificação da autoimagem real, aquilo que é real,
percebido pelos outros, e não apenas aquilo que você identifica. O mapeamento dos seus trafores, das suas potencialidades. E o 8º item, a superação dos gargalos evolutivos. Falei apenas 8 atitudes favoráveis listadas dentre as 20 do verbete e que vocês podem acessar. Mas ela finda o verbete trazendo como frase enfática que o corpus de evidências na Proexis é o saldo autoinvestigativo útil resultante do detalhismo e exaustividade na escavação de pistas, indícios e provas, facilitando a efetivação do completismo existencial, aqui resumido como complexes. Bem, é isso que eu tinha para trazer de reflexões e fecho com 2 perguntas. Você que está aí me ouvindo, pesquisa os fatos e os parafatos que evidenciam a sua Proexis? Os resultados, quando você faz suas pesquisas, eles sinalizam que você está caminhando para o completismo ou para o incompletismo existencial, para o complexes ou para o incomplexes. Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, a gente recebeu essa dica, né, do Caio, essa reflexão, né, que ele colocou. E vamos então para um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a Ana Lu Galotti com o tema o bem-estar na programação existencial. É super rápido, gente. Fique aí ligado. Vamos, já voltamos. Então, pessoal, voltamos aqui no programa Projeto de Vida. Se você sintonizou agora, saiba que esse programa ele é patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e teremos agora uma entrevista com a Ana Lu Galotti. Eu sou André Chataloff, estamos aqui na RCI, a Rádio Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Então vamos, tudo bem, Ana Lu, como que vai? Oi, André, bom dia, tudo ótimo, estou muito contente em estar aqui. Muito bom, né? E nós vamos falar aí com um tema super sério, mas antes vamos te apresentar, né? A Ana Lu, Galotti, eu falei que ela já era psicóloga, mas ela quase, falta um semestre só, né, segundo ela. Então é um pequeno erro que eu fui, mas ela tá quase lá. E aí a gente percebe que ela está fazendo aqui na Uniamérica, em Foz do Iguaçu, aqui numa faculdade local, muito boa faculdade, inclusive a nossa rádio fica dentro dela. Ela é natural de Florianópolis, reside aqui em Foz, conheceu a Consologia em 2010, voluntária desde 2017. Atualmente ela é voluntária também da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, inclusive professora docente, né, com as lives, né, em inglês, com uma turma de professores excepcional, internacional, né? A última live, inclusive, teve um professor que estava lá na Inglaterra, outro professor nos Estados Unidos, a pessoa mediando, né? Outra professora estava lá, deixa eu ver, numa parte do norte dos Estados Unidos também. Então você vê que é um pessoal chique, né? Um pessoal aí, olha, que está fazendo um trabalho excepcional. E então, docente, né? Desde 2019, você vê que ela está aí trabalhando bastante com a programação existencial. E então, Ana Lu, e também você falou até que vai ter agora um novo programa, um novo curso. Você quer já falar sobre esse curso? Posso falar. Então, na verdade, nós teremos agora em julho, teremos 2 datas, tá? Uma versão em português e outra em inglês, de um curso introdutório à programação existencial. Então, vai ser no dia 18 de julho a versão em português e no dia 25 de julho a versão em inglês. Então, para quem se interessar em participar, compreender um pouco mais sobre qual é a sua programação existencial
entender como que a gente faz esse planejamento antes do nosso renascimento e tudo que envolve aí, né, esse conceito que a gente traz da programação existencial, está super convidado a participar do curso, não tem pré-requisito, tá? A gente vai falar, assim, numa linguagem muito acessível, é um bom momento para começar a compreender os neologismos da Conscienciologia, então é uma ótima oportunidade. Muito bom. E vamos aqui numa primeira reflexão, né, Ana Lu? A gente sabe que falar de bem-estar é uma coisa muito séria, principalmente numa altura desta, né, que a gente está em processo de pandemia, basicamente aí já são quase 2 anos, né, num verdadeiro caos planetário, né, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa de planeta. E a gente percebe que isso mexe muito, né, com você como psicóloga, a questão da saúde mental. Então, a primeira coisa é, por que você escolheu esse tema, né, estudar o bem-estar na programação existencial? Bom, vamos lá. Eu comecei a estudar o bem-estar um pouco antes ainda de ter essa noção da programação existencial. O meu estudo sobre o bem-estar, ele vem devido a uma grande insatisfação pessoal, e hoje eu sei o nome, que se chama vazio existencial, e tem uma correlação ali com a robotização existencial também. Então, num determinado momento ali da minha vida, eu estava sentindo que, apesar de ter várias coisas que são consideradas importantes para a gente se sentir bem, eu não me sentia bem. Então, eu tinha um bom emprego, eu tinha um relacionamento, não me faltava nada, mas ainda assim eu estava sentindo que, não sei, faltava alguma coisa. Sabe quando você não sabe exatamente o porquê você está fazendo a mesma coisa todos os dias? Então, o meu estudo pelo bem-estar começa por aí. E aí, então, quando a gente começa a pesquisar sobre as coisas, né, e tem essa curiosidade, é onde a gente vai encontrando ali alguns caminhos, e é onde eu tive um reencontro com essa noção de proexis, essa noção da programação existencial, que é algo maior, né? E aí, então, é onde eu começo a voltar os meus estudos, não só para o bem-estar do ponto de vista da intrafisicalidade aqui do nosso momento que a gente vive aqui com esse corpo humano, com todas as experiências que a gente tem do mundo material, mas também levando em consideração o paradigma consciencial, né? Que você deu uma explicada aí no início. Agora, professora, só para entender um pouco, do vazio existencial deu para entender, pela até você contextualizou. Agora, o que você chama de robotização existencial? Vamos lá, robotização existencial é quando nós estamos fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu acordava, ia trabalhar, fazia as minhas coisas, voltava para casa e tudo acontecia de novo no dia seguinte. Eu não tinha nenhum motivo maior para fazer aquilo, eu não percebia um sentido. E assim, quando você vê, passam 3 anos, 5 anos, você está fazendo as mesmas coisas, você é a mesma pessoa, você não evoluiu. Então, é como se você fosse um robozinho, você está simplesmente refazendo ali a sua rotina todos os dias, né? Então, era uma sensação muito grande eu não consigo nem, uma frustração existencial. Ou seja, não dá o brilho nos olhos da pessoa porque ela sente um descompasso ou que ela teria algo talvez mais significativo para fazer e ela não sai daquela roda, né? Do tipo acordar, trabalhar, dormir, acordar de novo e aí entra num rolo compressor da sociedade, né? Os compromissos, até festas, quando aconteciam, né? Festas sociais, processos de uma rotina, e ela percebe que ela está tal qual um robô, é mais ou menos isso, né? Então, né, basicamente ela... e você, de alguma maneira, teve um nível de lucidez maior. E isso aconteceu de que maneira, essa lucidez? Olha, essa lucidez ela aconteceu quando eu percebi que tinha algo errado comigo, porque eu não era desmotivada daquele jeito. E aí, então, foi quando eu optei por tomar algumas decisões de interromper alguns ciclos
que não estavam me trazendo satisfação. E aí, assim, né, tem dois caminhos. Ou você vai no médico e começa a tomar remédio para tirar, de alguma forma, aquela insatisfação, ou você assume uma certa responsabilidade pela sua vida e fala assim, não, isso aqui depende de mim, tem coisas que só eu posso resolver, e se não tá legal, eu vou mudar. E uma das coisas, assim, que fez total diferença foi o curso Balanço Existencial. Eu sempre comento isso, né? Foi no balanço que eu decidi fazer psicologia, foi no balanço que eu fiz várias escolhas que foram muito importantes para eu poder estar aqui hoje, né? Talvez eu não estivesse se eu não tivesse feito essas escolhas. E aí o bem-estar entra nessa questão, né? Perfeito. Aí Opa, desculpa. Pode falar. Não, o que a gente queria entender é como, de alguma maneira, conceituar o que é esse bem-estar, levando em consideração o paradigma consciencial. Pois é, vamos lá. Era isso que eu ia falar, a gente está sintonizado. Então, assim, o bem-estar hoje, a gente ouve falar sobre bem-estar a todo momento, né? Então, é uma coisa interessante porque você tem pesquisas sobre o bem-estar em diferentes linhas de conhecimento. Então, você tem na economia, na sociologia, na filosofia, e eu tendo a ir mais pelo lado da psicologia, né, que é o seu estudo, e aí fazer essa ampliação para o paradigma consciencial. Mas então, se a gente voltar um pouquinho e pensar no bem-estar do ponto de vista da psicologia, nem mesmo na psicologia tem uma definição única de bem-estar. Mas o que eu pretendo utilizar aqui é uma das visões da psicologia positiva, que tem a teoria do bem-estar e que diz que o bem-estar ele é um construto, né? Então, assim, ele não é uma única coisa que você consegue chegar e definir, mas ele é composto por diferentes elementos. E aí, esses elementos, sim, separadamente, eles são mensuráveis de alguma forma, tá? Então, o que seriam esses elementos, né? É você ter aquela sensação, você se sentir bem, você ter emoções positivas, você se sentir engajado, é você efetivamente ter o sentido, que aí já a gente vai fazer esse link com a programação existencial, é você desfrutar de bons relacionamentos e ter realizações. Então, basicamente, quando uma pessoa ela começa a investir na vida dela para maximizar esses 5 pontos principais, então já é uma maneira dela cultivar esse bem-estar pessoal, que é o que vai levar ao florescimento, né? Que é quando você maximiza, você potencializa as suas qualidades, e aí então você entra num estado de autorrealização. A sua vida ela faz sentido, você tem uma combinação de todos esses elementos. E então, quando a gente fala desse elemento exclusivamente que é o sentido, ele pode ser uma noção de você ter algo que faça a sua vida valer a pena. Então, assim, a pessoa ela pode ter um trabalho que ela vê sentido, ela pode ter uma função na comunidade, ela pode ter aquela noção dela de cuidar da família, tudo isso são diferentes propósitos, né? E aí vale a pena a gente fazer a distinção entre o propósito na vida e o propósito de vida. Então, assim, propósito na vida são todas essas coisas que fazem a vida valer a pena, tá? Mas isso não significa você ter um propósito maior, transcendental, que é justamente essa noção da conscienciologia, que é o porquê nós nascemos. Professora, então acho que uma das coisas muito importantes é você definir bem, né? Essa relação, o que é o bem-estar e o que é propósito de vida. Mas você não vai fazer isso agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno, Ana Lu Galotti voltará para responder essa questão. Voltamos aqui, gente, com o programa Projeto de Vida. Você que está sintonizando agora, estamos entrevistando a Ana Lu Galotti. O tema de hoje é o bem-estar na programação existencial. E é muito interessante a gente estar discutindo esse tema justamente numa situação difícil, né? Que as pessoas elas procuram
uma condição melhor de vida, elas procuram melhorar com o ânimo, procuram estar bem, né? Então, tudo isso é algo muito significativo. Agora, a professora ela ficou com uma pergunta no ar, que foi justamente fazer uma relação, né, entre o bem-estar e o propósito de vida, que inclusive que é o nosso programa, né? Então vamos lá, Ana Lu, qual que seria essa diferenciação, essa relação, na verdade? Isso, então vamos lá, né? Nessa noção que a gente está trazendo ainda na intrafisicalidade, esse sentido, ele já é necessário e fundamental para o bem-estar. Quando você tem uma ausência de um propósito de vida, de um sentido, é quando muitas vezes as pessoas elas chegam, às vezes, num determinado desespero de não encontrar motivos para viver e acabam adoecendo, acabam tendo aí diferentes desfechos, né? Quando a gente leva, então, essa noção do propósito de vida, que é o motivo maior da nossa existência, ou seja, nós nascemos aqui, estamos nesse momento retomados neste corpo para cumprir um determinado objetivo que nós já programamos antes de nascer, então a gente vê que isso se torna muito maior. Então o propósito de vida, a nossa programação existencial, ela está relacionada principalmente com a resiliência, com esse fortalecimento psíquico que a gente precisa ter para lidar com as diferentes adversidades que a gente vai encontrar na nossa vida. E um dos exemplos que a gente vê é justamente essa questão da pandemia agora, né? As pessoas que, de alguma forma, estavam naquele estado de robotização existencial que eu mencionei, ou que estavam vivenciando o vazio existencial, elas agora, na pandemia, sentiram isso muito mais intensificado. E aí a gente percebe diferentes formas de lidar com isso. A questão do abuso de substância, de você fazer mais compras na internet, a pessoa que não consegue ficar sozinha com ela mesma, que está sofrendo por ter que manter o distanciamento. Quando a gente tem um propósito de vida, que acaba sendo o nosso caso aqui na PEX, né? A pandemia, ela acontece, a gente percebe os efeitos negativos, a gente sofre com esse impacto, mas nada disso ele acaba abalando a gente de uma forma tão intensa. Por quê? Porque nós temos um significado maior para as coisas que nós estamos vivenciando. A gente tem um objetivo maior. Então, isso dá uma motivação para a gente superar esses obstáculos, né? Então, quando eu falo de bem-estar na programação existencial, eu estou falando de você não só vivenciar a presença daqueles 5 elementos que eu mencionei antes, que são as emoções positivas, o engajamento, relacionamento, significado e realizações, mas também a gente adiciona o elemento da multidimensionalidade. E aí, falando de multidimensionalidade, abre aí vários novos elementos, porque então a gente não tem só um corpo físico para cuidar. A gente tem o nosso corpo energético, a gente tem o nosso corpo mental automático, nosso corpo emocional. Né? E aí a gente consegue estabelecer relações entre as emoções positivas e o nosso psicossoma, por exemplo, o nosso corpo das emoções. O quanto vivenciar emoções positivas e o engajamento propiciam também que nós estejamos com uma pensionidade mais adequada, mais retilínea, mais cosmoética. Então, olha como tudo está relacionado. E então essa noção que a gente tem de que esse nosso bem-estar, ele não acontece aqui só na intrafisicalidade. Essa nossa manifestação, ela também tem repercussão na extrafisicalidade, nas consciências que estão à nossa volta. Agora, então isso tudo é muito maior. Agora, Ana Lu, professora Ana Lu, a gente percebe, por exemplo, que no dia a dia, as pessoas, elas até passam batido, né, com relação até de uma autopercepção se ela está ou não em nível adequado de bem-estar. Por quê? Porque, que nem você falou, é o rolo compressor da vida. Quando a gente tinha aquela interação com muita gente, e você vai lá no shopping, encontra muita gente, seus amigos, você vai passear, e aí você relaciona com muita gente,
é meio que as coisas elas ficam escondidas, elas não são tão percebidas, porque nós estamos sempre trocando afeto, conversas, que de alguma maneira aquilo acaba criando um equilíbrio, mesmo que for um equilíbrio não assim sólido, mas ele acaba criando meio que uma condição que a pessoa ela fala, tá tudo bem comigo. Mas a gente percebe que hoje, com pandemia, com a pessoa tendo que ficar mais reclusa, mais até focada em si próprio, a gente vê que as pessoas elas ficam meio que, olha, alguma coisa está faltando. Então, qual a dica você daria para a pessoa identificar o nível do bem-estar dela e como que ela vai sacar, o que está prejudicando esse bem-estar? Uhum. Bom, acho que a primeira coisa já que agora a gente não pode estar naquele agito, né, que tínhamos antes, temos aí que fazer uma parada para refletir que é obrigatória. Então, justamente aproveitar esse tempo para refletir sobre alguns desses elementos. Então, assim, como que está o meu nível de emoções positivas? E aí, quando eu falo em emoções positivas, não é só alegria, mas reflete ao longo do seu dia. Você tem momentos em que você sente curiosidade, interesse, em que você sente, por exemplo, uma satisfação, uma gratidão por estar fazendo alguma coisa que é muito pequena, mas aquilo lhe traz um nível de satisfação muito grande. Tem também a ideia do engajamento, né? Que é isso de você estar tão absorvido em uma determinada atividade que o tempo voa, você não percebe o tempo passar. Então, é aquele momento em que você começa, por exemplo, a cozinhar, ou a mexer com planta, ou a fazer alguma coisa que você gosta muito e, de repente, passou 2 horas, mas você tem a sensação de que passou 10 minutos. Outra avaliação que pode ser feita, os relacionamentos. Como que está a qualidade deles? Agora que nós estamos tendo que ficar mais tempo com os nossos parceiros, os nossos familiares, a gente está tendo que se suportar ou a gente está aproveitando cada um desses momentos? Porque antes não tinha essa oportunidade. Né? Então, são pequenas reflexões que a pessoa já pode começar a fazer, e aí que ela perceber que, poxa, não estou tendo tantas emoções positivas assim. Não estou tendo nenhuma atividade que está me dando esse prazer. Porque uma das coisas que a pandemia trouxe é que, como nós ficamos fazendo home office, nós estamos trabalhando muito mais. Porque, veja, a gente não tem aquele deslocamento de ir para o trabalho, aquele intervalo ali que você pode sair da sua mesa e, de repente, fazer outra coisa. Às vezes a pessoa amanhece ali e anoitece, ela está trabalhando. Então, isso também causa um esgotamento mental que é muito grande. E isso, consequentemente, vai trazer aí um mal-estar para a pessoa, né? Então, assim, o que prejudica o bem-estar? É justamente quando a gente tem a ausência desses elementos. Então, se você percebe que você está num automatismo e que a sua maneira de lidar com essa dificuldade ou com essa rotina da vida, ela está sendo muitas vezes para você fugir ou para você ter alguma sensação de alívio a partir de hábitos que não sejam saudáveis, como eu mencionei, a própria questão da bebida ou da comida em excesso ou de fazer compras, já tem algo que está errado. Errado, assim, que você pode avaliar com você mesmo. Olha, talvez eu precise fazer algum ajuste aqui. Então, isso eu vejo que nessa questão da pandemia tem sido a grande dificuldade, né? Mas parar para refletir nesse momento que você estiver só, eu acho que é a primeira dica para a pessoa conseguir identificar o nível de bem-estar dela e também já ter algumas noções do que fazer para frente, né? O que eu vou estudar, o que eu vou modificar. Muito bom. Professora, a gente queria entender que, do ponto de vista aí da teoria da programação existencial, né, ou seja, até a materialização do projeto de vida, a gente percebe que ela tem algumas fases. Agora, na sua opinião, qual que é a fase que ela... Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, e aí você falasse qual que seria a fase mais desafiadora para manter esse bem-estar, né? E como, no caso, você
a Ana Lu, né, quanto pesquisadora, né, você está fazendo, né, está atuando nesse processo. Mas você não responde agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno, a Ana Lu, ela dá um banho de loja para a gente. Então, para você que está nos escutando na RCI, estamos no programa Projeto de Vida, todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã, acompanhando aqui com você, trazendo algumas reflexões, né? E, quizás, ajudando você a planejar, a questionar mais o seu cotidiano. Aqui a professora Ana Lu Galotti, ela está trazendo um tema, o bem-estar na programação essencial, no projeto de vida, e nós deixamos uma questão no ar, porque na teoria da programação essencial é estudado que existem algumas fases. Eu pedi para ela explicar um pouco sobre essas fases, por quê? Porque existem, talvez, períodos na nossa existência e que seja mais desafiador para a gente chegar e manter esse bem-estar. E aí que a Ana Lu traga o seu laboratório de vida com relação a isso. Então, André, quando nós estudamos a programação existencial, nós vemos aí pelo menos 3 fases, né? A fase de preparação, a fase de realização e a fase acabativa da proética. Então, quando a gente fala da fase de preparação, nós estamos falando ali de um período que vai do nosso renascimento até mais ou menos os nossos 35 anos de idade física. Então, é nesse momento dessa preparação que a gente vai passar por todo esse período de adaptação a essa nossa existência terrestre. A gente precisa se adequar às questões da nossa sociedade, da nossa cultura, a gente tem que ter uma carreira profissional, a gente precisa pensar no nosso sustento, porque se nós não estivermos financeiramente bem, como que a gente vai realizar a nossa proexis, né? Então, nesse momento da fase preparatória, é onde nós vamos tentar investir todos os nossos esforços para poder chegar na parte de realização, que é onde efetivamente a gente começa a realizar a nossa proexis. Então, assim, do que eu tenho vivenciado até o momento, essa fase preparatória, ela tem sido a mais desafiadora para mim, e eu acredito que seja desafiadora para muitos, porque é um período onde nós ainda não tivemos, nós não temos muita maturidade. Então, nós passamos, por exemplo, pelo porão consciencial, que é aquele... sabe quando você tem o porão na sua casa, que você vai jogando ali aquelas coisas que são... que você não quer muito que apareçam, que não são tão boas? Então, se a gente pensar na nossa consciência, seria a nossa manifestação mais infantil. Ela é mais primitiva, é onde os nossos defeitos aparecem mais. E aí a gente fala de defeitos que vêm já de muitas outras vidas. Então, a gente tem que, nessa fase da preparação, conseguir lidar com esses desafios, desses nossos instintos, dessas nossas infantilidades. Então, eu vejo que é nesse momento que é mais difícil a gente manter o bem-estar em função disso, que muitas vezes a gente não tem essa lucidez para enxergar o que está atrapalhando a gente, mas também em função de toda essa necessidade das coisas que a gente precisa atender, de estudos, de profissão, de parte financeira, que acaba sendo aí muito difícil de lidar, né? A gente fala, tem os planejamentos e tudo mais, mas na prática é diferente. Então, todos nós passamos por várias coisas que são bem desafiadoras. E aí, então, é onde vem a importância de nós conseguirmos trabalhar com esses elementos do bem-estar e aí acrescentar, então, aquele item que eu falei da multidimensionalidade. A gente vai ter que levar em consideração não só as outras dimensões, mas a gente precisa levar em consideração também a holossomática, trabalhar com as energias. Por quê? Porque desenvolver as nossas energias, desenvolver o nosso parapsiquismo, ele vai facilitar a nossa trajetória durante essa fase preparatória e, consequentemente, nas outras fases também. Né? Então, nesse caso, o parapsiquismo acaba se tornando também uma habilidade importante a ser desenvolvida para a manutenção e cultivo do bem-estar.
Agora é interessante, né, professora, que você até, do ponto de vista da psicologia, você observa que nessa fase preparatória tem muita questão da importância do processo familiar, né? A relação dos pais com os filhos, esse apoio, né, que a gente percebe como que ele é necessário, o acolhimento, né, a criança percebeu e até o adolescente perceber que está sendo bem acompanhada, está sendo bem assistido. E é um paradoxo, né, que nesse momento de pandemia, os pais eles foram obrigados a interagir mais com os filhos, porque geralmente se terceiriza, né, essa parte desse relacionamento para as escolas, creches e algumas outras situações, e eles tiveram que acolher e dar conta do recado, que foi um desafio. Então, há paradoxos, né, nesse processo do bem-estar. Mas você vê isso também, da responsabilidade nessa fase também dos pais? Claro, com certeza. Se é aquilo que a psicologia fala, né? Os cuidadores, eles precisam fornecer um apego seguro, porque é o apego seguro que vai fazer com que aquela criança ela tenha a segurança, a autonomia de explorar o mundo e se sentir segura a partir disso, né? E isso que você trouxe dos pais, agora tendo essa oportunidade de ter, assim, meio que forçado, né, de ter que ficar com os filhos, ter que cuidar, ter que acolher, isso é muito importante porque eles têm a oportunidade agora de participar efetivamente do crescimento, de entender como está a educação, porque muitas vezes os pais estão imersos também naquela rotina e acabam não tendo essa participação que é tão necessária. Então, isso também é fundamental, né? A gente vê que o nosso bem-estar, ele depende de vários elementos. Por isso, os relacionamentos positivos, né? Que faz parte aí tudo isso, família, relacionamento afetivo, amigos. Então, Muito tem bom. que trabalhar em cada um desses elementos. Muito bom, Ana Lu. A gente está chegando meio que nos minutos finais, né, da nossa conversa. A gente sabe que o assunto ele é muito vasto, mas quais seriam as suas considerações, os pontos, de repente, que foram passados em branco e que valeria a pena da gente você tá retocando aí nesse fechamento? Olha, acho que o principal, como nós estamos falando de bem-estar e programação existencial, é tirar um momento para refletir. Reflita sobre esses elementos que nós falamos. Se você se interessa pela temática, gostaria de aprofundar um pouco mais nessa questão do propósito, que é um dos principais elementos para o bem-estar na nossa vida, então participe do nosso curso de programação existencial, que eu falei que vai ser no dia 18, a versão em português, e no dia 25, a versão em inglês. E se você tem interesse na temática que eu mencionei sobre a insatisfação pessoal, sobre vazio existencial e essa caminhada em busca pelo bem-estar, participe da nossa atividade dos 3 futuros evolutivos, que vai ser no dia 10 de julho, tá? Tem no site da PEC todas as informações, vai ser uma atividade gratuita, e nós teremos lá várias casuísticas também, não só a minha, mas de outras pessoas que tiveram aí superação do luto, tiveram que fazer mudanças drásticas em suas vidas em função de várias coisas aí que aconteceram, né? A vida é cheia de surpresas, a gente precisa lidar com elas. Então, fica esse convite. Muito obrigado, professora Ana Lu. Então, volte sempre. A gente sabe que o assunto ele é vasto mesmo, né? Não, é praticamente inesgotável, porque o assunto bem-estar, a gente for analisar, ele tem diversas derivações, né? Mas deu para a gente entender bastante, né? E aprofundar, apesar do tempo ser pequeno, mas deu para discutir bastante. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até. Tá bom. Então, pessoal, agora vamos seguir o nosso bloco falando com o Proexis do Mundo, que são ideias, dicas, opiniões que as pessoas trazem sobre a sua vivência pessoal, e aí vamos escutá-la. E já voltamos. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Felipe Junqueira, eu sou docente de Conscienciologia do IPC Belo Horizonte. Eu vim contar um pouco sobre a minha programação existencial. Desde criança eu tinha um sentimento de vazio, mas era um vazio um pouco saudável. Eu sei que a maioria dos intermissivistas sentem isso.
e era alguma coisa que eu queria fazer, mas eu não sabia o que. Mas passando um tempo eu esqueci disso, e aí eu comecei a planejar uma viagem para a Austrália, para fazer um intercâmbio. Eu consegui fazer essa viagem, fiquei lá por 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, e depois eu fiquei 2 meses na Tailândia. Entretanto, lá na Austrália, eu comecei a fomentar que eu deveria voltar para o Brasil para poder ajudar o Brasil. Eu via muitas coisas bem legais na Austrália e eu vi o potencial disso no Brasil. Então eu decidi que eu voltaria. Chegando no Brasil, eu mudei um pouco esse meu penseio, eu mudei um pouco a minha rota, não segui o planejado, mas esses percalços foram bons, porque a partir disso eu comecei a pesquisar várias coisas diferentes que eu tinha interesse, sempre fui bem curioso. Então eu comecei a frequentar vários centros espíritas, centro de Umbanda, de Candomblé, até que num certo centro de Umbanda eu comecei a trabalhar ali e algumas projeções conscienciais ficaram bem mais fortes. Então eu comecei a pesquisar bastante sobre isso, mas ali no centro eu não tinha muito espaço. E aí um dia eu sentado no saguão desse mesmo centro de Umbanda, onde eu trabalhava, eu vi uma oração do Chico Xavier com o Valdo Vieira. Eu falei, vou pesquisar esse cara aqui. Ele anda com o Chico Xavier, né? Ele deve ser bom também. Aí eu fui e pesquisei sobre o Valdo Vieira e descobri a Conscienciologia, o IPC, e em 2016 eu comecei a estudar Conscienciologia, participei de várias palestras, vários cursos. Em 2017 me tornei voluntário, conheci vários dos meus amigos, que são meus amigos até hoje. Comecei a participar do grupo de inversores existenciais. Em 2019 eu me tornei docente. Em 2020 comecei a TENEP. E a minha programação existencial está muito vinculada à divulgação da ciência, à autopacificação das pessoas por meio do conhecimento, divulgando o trabalho da Conscienciologia por meio da docência, também por meio de artigos. Pretendo escrever alguns verbetes também. E é essa a minha programação existencial até o momento. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bom, pessoal, então agradecemos, né, a participação de vocês até agora. Assim, acompanhem a gente tanto no Facebook da Rádio RCI, que toda a programação da rádio é disposta ali, que você pode assistir depois, passar para colegas, pessoas que tenham interesse com os temas ali trabalhados. É bem interessante você ter acesso a diversos outros programas, né, dos nossos colegas, instituições parceiras, instituições inclusive ligadas ao CAEC, ligados à pesquisa da Conscienciologia. E dizer que a Apex, então, ela está ali disponível para vocês participarem desses, justamente dos cursos. A Ana Lu, ela comentou, né, os cursos que alguns que vão ser gratuitos, outros que eles são pagos, mas que tem ali condições ótimas de você acessar. Para mais informações, o www.apexinternacional.org, e ali você vai poder ter mais informações da nossa programação. Fique ligado, fique conosco, fique na programação RCI. E até sábado que vem. Bom final de semana e até mais.